No vídeo de hoje vamos prestar uma emocionante homenagem aos atores da novela Estúpido Cupido que infelizmente já nos deixaram, mas seguem vivos na memória do público. A novela foi exibida originalmente nos anos 70, a trama conquistou o Brasil com sua leveza e personagens inesquecíveis que marcaram a época. Já deixa o seu like e vamos relembrar os 23 atores dessa produção que já faleceram, deixando saudades. E já vamos começar com o ator Arthur Costa Filho, que teve sua última participação na televisão em 1999 na novela Força de um Desejo. Depois de aproximadamente 50 anos de carreira, o ator se afastou da televisão em seus últimos 3 anos de vida. Entretanto, ainda realizava trabalhos pontuais de dublagem e era lembrado por sua voz marcante em desenhos e filmes. Aos 48 anos ele interpretou o personagem Padre Guido, que era o pároco local e representava a figura da Igreja Católica na pacata cidade de Albuquerque. Arthur foi um dos atores mais ácidos da TV Globo nas décadas de 70 e 80, especializando-se em papéis de apoio que traziam leveza ou autoridade às tramas. O ator também era bem conhecido por ter sido o dublador de destaque do personagem Peter Pan. Infelizmente ele nos deixou em 1º de fevereiro de 2003 aos 75 anos, em decorrência de um infarto. Neila Torraca faleceu no dia 26 de dezembro de 2024 aos 80 anos, devido a uma sepse pulmonar decorrente de complicações de um câncer de próstata. Com uma trajetória artística de cerca de 60 anos, Neila estreou profissionalmente nos anos 1960 e se consolidou como um dos atores mais versáteis do país, destacando-se tanto em papéis cômicos quanto dramáticos na televisão. Seu último trabalho foi uma participação especial no seriado Cine Hollywood em 2019, quando reviveu seu famoso personagem vampiro. Após esse projeto, o ator decidiu se afastar das telas para cuidar da saúde e da vida pessoal, chegando a anunciar sua aposentadoria naquele mesmo período. Em Estúpido Cupido, Ney interpretou Medéricles, o galã que representava o clássico rebelde sem causa da década de 60. Na época da novela, Ney tinha 32 anos. O ator Carlos Kroeber interpretou o personagem Frei Damasceno. Ele trabalhava no colégio da cidade de Albuquerque, onde era o centro de boa parte dos conflitos entre a juventude e a disciplina rígida. Frei tentava manter a moralidade e o ensino tradicional. Na época ele tinha 41 anos. Carlos veio a falecer em 12 de junho de 1999 aos 64 anos. A causa da morte foi uma insuficiência cardíaca e respiratória. Ele já estava internado há alguns dias para tratar de problemas de saúde. Carlos teve uma carreira de aproximadamente 40 anos, e foi um dos atores mais cultos e respeitados de sua geração. Antes de brilhar na TV foi um nome fundamental do teatro em Minas Gerais. No cinema venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Berlim em 1970 pelo filme Os Deuses e os Mortos, além de ter uma potente voz e dicção, o que o levava a interpretar frequentemente personagens de destaque. Com 52 anos de carreira, Célia Biar teve seu último trabalho na novela Torre de Babel em 1998. Com grande dedicação, a atriz trabalhou até o fim de sua vida, tendo atuado em mais de 30 produções na TV, 12 filmes e 40 peças. Sua internação ocorreu em setembro de 1999, alguns meses antes de seu falecimento. A atriz nos deixou em 6 de novembro de 1999 aos 81 anos, vítima de um câncer de pulmão que foi diagnosticado apenas 2 meses antes de sua morte. Célia ficou eternizada pela sua elegância e por ter sido uma das pioneiras da Globo, apresentando inclusive o primeiro programa feminino da emissora. Na novela Estúpido Cupido ela viveu Adelaide, uma das icônicas fofoqueiras da cidade de Albuquerque. Ela e sua fiel escudeira Eulália monitoravam e comentavam sobre a vida de todos os moradores da cidade. Durante a novela ela tinha 58 anos. Djanane Machado fez a personagem Glorinha aos 22 anos. Ela era uma das jovens do núcleo principal de Albuquerque e melhor amiga da protagonista Maria Teresa. Também vivia com grandes expectativas em torno dos concursos de beleza, trazendo leveza e humor à trama, o que a fez ser muito querida pelo público. Djanane teve uma carreira intensa de aproximadamente 25 anos. Ela estreou na TV em 1968 e tornou-se uma estrela nacional ao ser a primeira intérprete de Bebel na série A Grande Família. A atriz era considerada uma das promessas de sua geração, mas teve problemas de disciplina nos bastidores. Ela acabou ficando 36 anos afastada da atuação, sendo seu último trabalho na novela Um Novo Amor em 1986 na Rede Manchete. Depois disso ela se retirou completamente da vida pública. Infelizmente ela faleceu em 23 de março de 2022 aos 67 anos, com a causa da morte não divulgada. A protagonista Maria Teresa foi vivida por Françoise Forton aos 19 anos. Maria Teresa sonhava em ser eleita Miss Albuquerque e futuramente Miss Brasil, o que batia de frente com os ideais conservadores da época.
também vivia um romance com João. A atriz infelizmente faleceu em 16 de janeiro de 2022 aos 64 anos, devido a um câncer na região da bacia que acabou criando metástase. Ela já havia enfrentado a doença anteriormente em 1989. Françoise iniciou sua carreira ainda jovem e tornou-se um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira, acumulando mais de 40 novelas e diversas peças e filmes em seus mais de 50 anos de carreira. Além de atuar, a atriz também era bailarina, o que a ajudou em papéis marcantes como na novela Por Amor. Sua última novela foi Em Amor Sem Igual, que durou de 2019 a 2021. A artista trabalhou intensamente até o agravamento de sua saúde. Heloísa Miller faleceu aos 64 anos no dia 14 de dezembro de 2013, vítima de um câncer de pelve. Ela teve uma carreira curta mas marcante, com cerca de 20 anos de trajetória. Ela começou como bailarina no corpo de baile da Rede Globo, mas ganhou fama nacional na abertura da novela Anjo Mal em 1976. A atriz frequentemente chamava atenção por sua beleza e elegância, tornando-se uma das musas da TV nos anos 70. Sua última participação na televisão foi na novela Sangue do Meu Sangue em 1995. Heloísa ficou afastada cerca de quase 18 anos da TV. Ela decidiu abandonar a carreira artística para se dedicar a uma vida mais tranquila, chegando até a se mudar para uma fazenda em Itabaiana. Em Estúpido Cupido, ela deu vida à personagem Betina aos 27 anos. Era uma jovem moderna e charmosa que participava intensamente da vida social da juventude dos anos 60. Aos 22 anos, Heloísa Raso fez a personagem Aninha. Na trama, ela era a namorada de Caniço, estava sempre envolvida nas confusões e encontros da turma no Grêmio Recreativo de Albuquerque. Infelizmente, a atriz nos deixou em 31 de outubro de 2019 aos 65 anos. Ela estava internada após sofrer um AVC e acabou não resistindo. Heloísa estava afastada da televisão há 28 anos. Preferiu se afastar dos holofotes para se dedicar à administração dos negócios da família e à sua vida pessoal. Acabou tendo como seu último trabalho o filme A Maldição de Sampaku em 1991. A atriz teve uma carreira de aproximadamente 45 anos. Sua estreia foi justamente na novela Estúpido Cupido, o que a alçou ao posto de uma das grandes promessas da década de 70. Além de atriz, Heloísa também era cantora e bailarina clássica, formada pela Royal Academy. Henriqueta Brieba deu vida à carismática Dona Guida, uma senhora doce e observadora que representava a geração mais antiga. Também era mãe de Guima e avó dos jovens João e Medusa. A personagem conquistava o público por seu jeito simpático e pelo humor sutil. Durante a novela, Henriqueta tinha 75 anos e já acumulava uma das carreiras mais longas das artes cênicas. Ela começou no teatro ainda criança na Espanha. No Brasil, tornou-se um dos grandes nomes do teatro de revista e das clássicas chanchadas. Mesmo em idade avançada, manteve-se ativa na televisão e fez suas últimas participações no humorístico Escolinha do Professor Raimundo em 1994. A atriz costumava dizer em entrevistas que parar de trabalhar era morrer, refletindo sua dedicação intensa à arte. Henriqueta faleceu em 18 de setembro de 1995 aos 94 anos, vítima de uma grave infecção pulmonar. A inesquecível Ida Gomes veio a falecer no dia 22 de fevereiro de 2009 aos 85 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Sua última aparição na televisão foi na primeira fase da minissérie JK em 2006. Ida era uma entusiasta do trabalho e manteve-se ativa no teatro e em participações na TV até os 82 anos. Ela parou quando sua saúde começou a exigir mais repouso. Ida tornou-se uma das atrizes mais versáteis do país, eternizada pelo papel de Matilde na novela O Bem Amado em 1973. Além da TV, foi uma dubladora de prestígio, sendo a voz oficial da fada Primavera de Bela Adormecida. Em Estúpido Cupido, a atriz viveu Dona Zélia aos 52 anos. Ela integrava o núcleo das damas da sociedade de Albuquerque, sendo uma mulher muito conservadora e ligada às tradições e aparências da cidade, tendo grande esforço para manter a ordem entre os jovens rebeldes. O veterano João Carlos Barroso deu vida ao personagem Caniço, um jovem bastante popular na cidade de Albuquerque, conhecido pelo seu jeito malandro. Sua trama era marcado pelo romance com Aninha e pela amizade fiel com o protagonista João e Medusa. João Barroso teve 58 anos de história de uma carreira marcante. Ele foi descoberto por produtores enquanto jogava futebol. Em seguida, brilhou em novelas como Bem Amado, Roque Santeiro e O Salvador da Pátria. Nas décadas de 70 e 80, ele era um dos rostos mais frequentes nas novelas. O ator faleceu em 12 de agosto de 2019
2019 aos 69 anos, vítima de complicações decorrentes de um câncer no pâncreas. Seu último trabalho foi na novela Sol Nascente em 2016. João manteve-se na ativa durante toda a vida. Entre seu último trabalho e falecimento houve um intervalo apenas de 2 anos, mas ele não havia se aposentado. Nossa icônica Kleber Macedo teve uma carreira de aproximadamente 45 anos, estreou no teatro nos anos 50 e brilhou no teatro de revista ao lado de grandes nomes. Na televisão tornou-se uma das atrizes coadjuvantes mais requisitadas para papéis de comédia. Além de atriz, era uma excelente comediante, participando de programas como Viva o Gordo e Chico Anísio Show. Sua última participação na TV foi na novela Coração de Estudante em 2002. A renomada atriz faleceu em 12 de maio de 2003 aos 69 anos, devido a um enfisema pulmonar, deixando grandes saudades no público. Em Estúpido Cupido, Kleber brilhou como a fofoqueira Eulália. Ela e sua parceira Adelaide formavam a dupla de línguas de trapo de Albuquerque, passavam o dia no telefone vigiando a vida alheia e comentando sobre os escândalos da cidade sob um olhar conservador e cômico. Leonardo Vilar teve como último trabalho a novela Passione em 2010 na Rede Globo. Após a novela, ele decidiu se aposentar da televisão devido à idade avançada, optando por uma vida reclusa e discreta em seu apartamento em São Paulo, fazendo apenas raras aparições ou trabalhos pontuais no cinema. O ator teve uma carreira monumental de cerca de 70 anos. Ficou eternizado mundialmente como o protagonista Zé do Burro no filme O Pagador de Promessa, a única obra brasileira a vencer a Palma de Ouro em Cannes. Infelizmente, ele nos deixou em 3 de julho de 2020 aos 96 anos, após sofrer uma parada cardíaca após ser internado em uma UTI para exames. Aos 53 anos ele interpretou o personagem Guima em Estúpido Cupido. Ele era proprietário da principal farmácia de Albuquerque, além de ser casado com Olga, que eram pais dos jovens João e Medusa. Belchior era um dos jovens da turma de Albuquerque, destacando-se por ser um rapaz romântico e por vezes um pouco ingênuo em comparação aos amigos mais rebeldes. O personagem foi vivido por Luiz Armando Queiroz aos 31 anos. O ator comoveu grande tristeza no dia 16 de maio de 1999, após falecer aos 54 anos em decorrência de falência múltipla de órgãos, após sua estreia na TV em 1969 na novela A Ponte dos Suspiros. O ator ficou eternizado pelo papel de Tuco na primeira versão de A Grande Família em 1972, e por ser diretor de novelas como Roque Santeiro, Luiz trabalhou em várias emissoras como Rede Manchete, SBT e Rede Globo. Com uma carreira de aproximadamente 35 anos, o ator teve como seu último trabalho como ator na novela A Idade da Loba em 1995, na TV Band, e como diretor seu último trabalho foi a novela Chiquititas em 1997 no SBT. Luiz Orione foi um dos atores pioneiros da televisão brasileira, iniciando sua trajetória ainda nos anos 1950 na histórica TV Tupi. Ao longo de aproximadamente 30 anos de carreira destacou-se como um ator de composição respeitada. No final de 1970 Luiz vivia uma fase intensa de trabalho e reconhecimento. Sua última novela foi Dinheiro Vivo, exibida em 1979, período em que estava em pleno vigor artístico. Durante esse mesmo período interpretou o personagem Miguel, cuja trama se conectava ao cotidiano da cidade de Albuquerque, especialmente aos núcleos que retratavam o comércio local e a rotina conservadora típica dos anos 60. Na época o ator tinha 50 anos. Luiz faleceu de forma repentina em 10 de setembro de 1979 aos 53 anos, vítima de um ataque cardíaco. Sua morte precoce interrompeu uma sequência de trabalhos importantes que marcariam sua transição artística. A lendária Maria Della Costa construiu uma trajetória artística de aproximadamente 60 anos, tornando-se um dos grandes nomes do teatro e da televisão no Brasil. Em 1948 fundou ao lado do marido o tradicional Teatro Maria Della Costa, espaço de referência em produções de alto nível artístico. Maria também marcou presença na televisão. Na novela Estúpido Cupido interpretou Olga, esposa de Guima e mãe de João e Medusa. Sua personagem funcionava como ponte de equilíbrio entre o temperamento conservador do marido e a rebeldia dos filhos. Na época tinha 50 anos. No início da década de 1990 Maria decidiu se afastar das artes para se dedicar à administração de seu hotel. Sua última novela foi Brasileiras e Brasileiros em 1990. A atriz faleceu em 24 de janeiro de 2015 aos 89 anos, vítima de um edema pulmonar agudo, deixando um legado duradouro para o teatro e a dramaturgia brasileira. Marinha era uma das moradoras que gravitava em torno do núcleo das beatas e fofoqueiras. Ela tentava e não tinha sucesso em frear a rebeldia da juventude. A personagem foi interpretada por Marilu Bueno aos 36 anos.
Infelizmente a atriz nos deixou em 22 de junho de 2022 aos 82 anos. Ela teve complicações após uma cirurgia no abdômen. Após ficar internada, acabou não resistindo ao pós-operatório. Seu último trabalho foi na novela Salve-se Quem Puder em 2020. A atriz brilhou em seus 62 anos de carreira. Ficou marcada por ser mestre em interpretar mulheres autoritárias, fofoqueiras ou engraçadas, sempre com um jeito impecável para a comédia. Ela participou de produções como Guerra dos Sexos, A Gata Comeu e Eta Mundo Bom, mas foi no filme O Cupim que ela estreou na atuação. Se está gostando do vídeo, por favor deixe o seu like, se inscreva no canal, e me conta nos comentários, você se lembra da novela Estúpido Cupido e quantos anos você tinha quando assistiu essa novela? O mestre Oswaldo Lousada interpretou o personagem Guimarães, o patriarca da família e pai do farmacêutico Guima. Ele e sua esposa Dona Guida formavam um casal de idosos adorável, que fingiam não ouvir bem as broncas do filho rígido e acabava acobertando as rebeldias e os namoros dos netos. Durante a exibição ele tinha 64 anos. Ele teve uma carreira extraordinária de 78 anos, estreou no teatro em 1930 e passou por todas as fases das artes no Brasil, como rádio, teatro de revista, cinema e televisão. Ele é lembrado até hoje pelo personagem Leopoldo em Mulheres Apaixonadas. Seu último trabalho foi no especial de Natal, O Natal do Menino Imperador em 2008. O ator faleceu em 22 de fevereiro de 2008 aos 95 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos após ser internado com um quadro de hipertensão e infecção urinária. Sandro Poloni faleceu em 23 de dezembro de 1995 aos 74 anos, em decorrência de uma parada cardíaca após complicações de um câncer. Ele tinha 55 anos quando deu vida ao personagem Comendador Giovanni. Ele representava os valores tradicionais que entravam em choque com a juventude transviada e o advento do rock and roll nos anos 60. Teve uma carreira de aproximadamente 50 anos. Embora tenha atuado, sua maior contribuição foi como empresário e produtor teatral. Ao lado da esposa, fundou o Teatro Maria della Costa em 1948, sendo responsável pela montagem de clássicos mundiais no Brasil e pela profissionalização das artes cênicas no país. Sua última participação na televisão foi na novela Brasileiras e Brasileiros em 1990. Sandro passou a maior parte de seus últimos anos focado na administração dos negócios da família. Com uma carreira que durou aproximadamente 25 anos, Tony Ferreira foi um dos rostos frequentes das novelas da Globo nos anos 70 e 80, destacando-se por seu esporte físico e voz marcante. Ele brilhou em novelas como Casarão, Coração Alado e Tieta. Em Estúpido Cupido ele viveu o personagem Bituca. A trama de Bituca envolvia a descontração dos bailinhos de rock, a paquera no Grêmio Recreativo e as travessuras típicas da juventude daquela década, atuando como um dos coadjuvantes que davam vida ao cotidiano rebelde da história. Na época tinha 33 anos. Sua última participação na televisão foi na novela de Corpo e Alma em 1992. Nos seus últimos 2 anos de vida, Tony estava afastado da televisão devido ao agravamento de seu estado de saúde. Ele faleceu em 12 de outubro de 1994 aos 51 anos, vítima de insuficiência respiratória. Vic Militello interpretou a inesquecível Daquinha aos 33 anos. Ela era fiel empregada da família Guimarães e vivia um romance divertido com o guarda da praça da cidade. Infelizmente a atriz nos deixou em 28 de janeiro de 2017 aos 73 anos, devido à complicação de um câncer o qual ela lutava há anos. Sua última atuação na televisão foi na novela Flor do Caribe em 2013. Ela estava afastada da televisão devido ao tratamento do câncer, mas permanecia uma figura muito respeitada e lembrada por sua contribuição à arte brasileira. A atriz deixou um legado de mais de 50 anos de carreira. Vic foi uma atriz premiada e versátil, com passagens marcantes pelo teatro, cinema e televisão. O galã Zanoni Ferriti marcou presença na novela ao fazer uma participação especial como o personagem Pedro, integrante do núcleo jovem da cidade de Albuquerque. O ator tinha 30 anos durante a exibição da novela e vivia uma fase ascendente na carreira. Zanoni iniciou sua trajetória artística no teatro nos anos 60 e rapidamente se destacou na televisão, tornando-se um dos rostos mais requisitados da TV Tupi e posteriormente da Rede Globo. Seu último trabalho foi na novela O Direito de Nascer, também na TV Tupi. Infelizmente a carreira promissora foi interrompida de forma precoce. Zanoni Ferriti faleceu em 25 de julho de 1978 aos 32 anos, vítima de um trágico acidente automobilístico após colidir com um ônibus. O ator estava no auge da popularidade e sua morte causou grande comoção no meio artístico e entre os fãs, encerrando de forma inesperada uma trajetória que ainda prometia muitos trabalhos marcantes.
O personagem Padre Almerindo foi vivido por Antônio Patino aos 46 anos, personagem zeloso e que era uma figura central da manutenção da ordem e dos costumes dos anos 60 retratados na novela, e dos conflitos morais da juventude. Antônio foi um dos maiores nomes da dublagem, sendo inclusive a voz oficial do Tio Patinhas. Teve uma carreira que se estendeu por mais de 50 anos, que teve início no rádio e teatro, mas que se estendeu para as novelas em 1969, se consolidando na Rede Globo. O artista faleceu em 1º de setembro de 2014 aos 84 anos, devido à insuficiência renal. Antônio realizava sessões de hemodiálise há anos. Seu último trabalho expressivo na TV foi na minissérie Aquarela do Brasil em 2000. O ator estava afastado da atuação em frente às câmeras devido a problemas de saúde, mas permaneceu ativo na dublagem até o início de 2010. E chegamos ao fim desse vídeo, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, e assista também o vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.